Era início dos anos 2000. Eu tinha acabado de conhecer a igreja da qual eu faço parte e não só eu, como minhas irmãs e muitas adolescentes naquela época também entraram na igreja, naquele mesmo período. E pensando em nos instruir sobre uma questão que vem muito forte com a adolescência, que é a sexualidade, os nossos dirigentes resolveram fazer uma programação jovem com esse assunto. E para isso chamaram um casal pastoral para fazer uma palestra, no nosso culto jovem, para assim passar alguns princípios que a igreja tinha em relação a esse tema, namoro cristão e tal, por aí. Eles falaram sobre muitas coisas que eu não me recordo, faz muito tempo isso, mas de uma coisa eu nunca esqueci. E é por isso que eu trouxe aqui hoje nesse vídeo para a gente debater um pouquinho sobre quando a igreja é machista. Uma dinâmica que eles fizeram ficou marcada na minha mente, eu acredito na mente de todo mundo que estava lá naquele dia. A esposa do pastor que fez a dinâmica, ela convidou alguns meninos voluntários para que fossem lá na frente participar da dinâmica sem citar como a mesma seria. Fizeram uma fila de frente para a igreja e ela pegou uma tangerina. Ela descascou a tangerina e soltou os bagos em um pratozinho. Então, ela foi para o começo da fila e ofereceu para o primeiro menino. Então, ela deu a seguinte instrução: você vai pegar, vai colocar na boca, vai mastigar, chupar um pouquinho aí o caldo e colocar de volta no prato. Você não vai engolir, tá bom? Tá bom. Então, ela foi para o segundo menino e disse: agora pega o bago que ele chupou e coloca de volta na boca. E o menino, obviamente, não quis fazer isso, Ela passou para o terceiro, pro quarto, e todos tiveram a mesma reação, Todos rejeitaram o bago já chupado. O que nós da plateia expectávamos era o que vem depois daí, A gente não tá entendendo o que ela quer com isso. Então, finalmente veio, o ápice da história, da dinâmica, que era demonstrar que nenhum menino vai querer uma menina que passou na boca de todo mundo. Sim, ela fez essa dinâmica para querer mostrar que a moça, ela deve ser recatada, ela não deve namorar com um e com o outro. Eu não sei nem enumerar o tanto de problema que uma dinâmica dessa ressalta, Porque desde objetificar a mulher, perpetuar esse tipo de discurso de que a gente é descartável, de que é uma menina que namora muito, ela é rodada, ela é descartável, ela não é para casar. E ela é problemática também porque ela não considera o menino como também um galinha, caso ele seja, rodado, Não, os meninos podem pegar várias, Subjetivamente, isso estava ali inculcado naquela dinâmica, Mas se a menina pega, não pega bem, entendeu? Eu lembro que a igreja ficou atônita com aquele desfecho daquela dinâmica bizarra, E por que eu vim hoje falar sobre esse tema? Primeiro, que já era um tema que eu já queria falar aqui no canal. E segundo, porque recentemente, uma moça da mesma denominação que eu veio a público com um vídeo apontando algumas questões bastante problemáticas de um manual de noivados da nossa igreja. Nessas instruções que ela trouxe, a igreja falava algumas questões sobre o dever conjugal, marital, da esposa de fornecer sexo ao marido, porque isso pode de alguma forma controlá-lo, Se você fizer sexo com seu marido, ele não vai buscar na rua. Se você fizer sexo sempre com seu marido, ele não vai ficar violento. Então, esse tipo de instrução é muito problemática, principalmente porque a gente vive numa sociedade, não de hoje, não de ontem, mas de muitos anos, de violência doméstica. Então, como hoje temos trabalhado esse tema na sociedade e na igreja também, é importante que tenha esse cuidado ao falar de relacionamentos, de idealizar um relacionamento, porque muitas dessas mulheres que são vítimas de violência, elas estão presas nos seus casamentos por causa de instruções que elas receberam não só socialmente, mas também religiosamente, de que o casamento é algo para sempre e que, independente do que ela vier a passar, ela precisa se manter naquele casamento. E isso é muito problemático, porque o Brasil é o 5º país que mais tem feminicídio.
Então esses números são alarmantes e a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso como sociedade. E para completar, 40% das mulheres que denunciam, né, ou seja, do número que a gente conhece de abuso, de violência e tal, essas mulheres são evangélicas, o que pode significar o quê? Que muitas dessas mulheres sofreram anos de violência até denunciar e muitas vezes se mantiveram presas nesse relacionamento justamente por causa desse ensinamento da igreja. O que a gente percebe com tudo isso? Que dos anos 2000, comecinho dos anos 2000 para cá, quase 20 anos depois, vamos dizer assim, o discurso machista, ele infelizmente permanece na igreja. E por que ele permanece na igreja? Porque ele está presente em nossa sociedade. Eu e você, nós reproduzimos esse machismo na nossa vida. E nós, como sociedade e como igreja, porque a igreja, gente, a igreja somos nós, tá? Nós perpetuamos esse tipo de discurso e continuamos aprisionando mulheres em relações abusivas. Eu sei que todas as pessoas da igreja não são machistas. Na verdade, eu acho que nem a instituição se descreveria como tal, ou não gostaria de ser, mas infelizmente reproduz. Como todo mundo da sociedade em algum grau, né, alguns se policiando mais ou menos, vão acabar reproduzindo esse machismo. A igreja, gente, ela é importante para Deus, ela é a menina dos olhos de Deus, mas a igreja sou eu e você. E o fato de sermos a menina dos olhos de Deus, de sermos tão importantes para Deus, não tira o fato de sermos pecadores, tá? Então nós temos falhas, a igreja tem falha. O que a gente precisa fazer é parar, refletir nas nossas falhas e tentar melhorar. Sabe o que é mais triste disso tudo? É porque ao invés das pessoas, né, terem aproveitado o vídeo da moça que sinaliza esses problemas lá no texto, aproveitarem essa oportunidade para fazer essa reflexão que ela traz, né? Não, elas simplesmente se sentem atacadas e foram agredir, né, a pessoa que trouxe essa informação. Como se ela não tivesse respaldo para estar falando ali. Como se ela fosse pecadora demais para estar falando da igreja de Deus. Só que as pessoas esquecem que ela também é a igreja de Deus. Porque Deus veio buscar pessoas e não placas de igreja. As pessoas às vezes ficam tão preocupadas com a imagem da instituição que esquece que maior e mais importante do que as instituições são as pessoas. Porque Jesus veio salvar pessoas. Então, antes de ficar escandalizado e pensar na imagem da instituição, pense na imagem de Cristo, como ficar triste ao perceber que seus filhos, ignorando o pedido de socorro de pessoas que são a sua igreja. Se uma pessoa ela chega ao ponto de gravar um vídeo para trazer uma queixa, né, é porque com certeza ela já chegou em algum limite. E ela precisa ser ouvida, mas nem nessa hora ela é escutada. É muito triste, é muito desanimador. E eu acredito que por isso os jovens saem da igreja, porque eles não são ouvidos, eles são sempre tidos como hereges, irrelevantes, sem espiritualidade. E eu acho que quando alguém pontua isso aqui, seja na internet ou seja pessoalmente com um líder, esse líder ele tem que ser humilde o suficiente para reconhecer, tentar conversar com outras pessoas para ver se isso é compartilhado, né? Esse sentimento é compartilhado por outras pessoas e avaliar. E o que a gente pode melhorar para tirar essa imagem? Porque a gente não quer dizer isso. Eu acredito que a igreja não quer, né, passar uma visão para ninguém, né, de que a mulher ela tem que se submeter, de que ela tem que se manter num casamento assim. Tenho certeza disso. Esse assunto é urgente, é por isso que eu trago aqui e esse é o meu apelo, para que a gente realmente fique atento, né, ao que acontece ao nosso redor e que a gente tente realmente ajudar a todas as pessoas a entenderem que o Evangelho, né, que Cristo nos libertou para a liberdade, não para nos manter cativos em filosofias ou práticas que nos aprisionam ainda mais. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido aqui um pouquinho do objetivo desse vídeo. Se você gostou, você já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal também e compartilha com os amigos, tá? E também não esquece de comentar aqui, porque a gente quer manter o diálogo, né? Então, o que você acha de todo esse assunto? Como a gente pode melhorar
como pessoa, como igreja e como essa mudança pode alcançar outras pessoas e libertar verdadeiramente outras pessoas, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!